Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. No último vídeo que eu fiz, eu tinha explicado pra vocês o que tem que constar num projeto de prefeitura, num projeto arquitetônico que a gente manda para aprovação da prefeitura. Aí eu expliquei como que a gente faz planta, como que a gente faz corte, fachada, o que tem que constar em cada um desses itens, né? Como que a gente faz a implantação, como que a gente faz o diagrama de cobertura. Então eu expliquei isso tudo nesse vídeo. Então se você ainda não assistiu, volta lá no vídeo anterior, assiste para você aprender e aí depois você volta aqui nesse vídeo, porque nesse vídeo eu vou explicar para vocês como que a gente faz um carimbo da prefeitura, que é o que tinha ficado faltando eu explicar no vídeo anterior, que eu falei pra vocês que eu ia gravar um vídeo só explicando sobre o carimbo ou selo, tá? E o que eu vou explicar aqui sobre o selo da prefeitura? Eu vou explicar o que tem que constar, quais são as informações que tem que constar no selo, e também eu vou explicar as medidas que tem que ter o selo, pra na hora que imprimir ele ficar certinho no tamanho A4, tá bom? Então é isso, acompanha aqui comigo na tela e vamos lá! Então eu tô aqui com esse projeto aqui na tela. Esse projeto aqui foi um prédio lá em Capitólio que eu fiz. Projeto arquitetônico, né? Com tudo que eu já tinha falado no vídeo anterior que tinha que constar. As plantas, diagrama de cobertura, corte, fachada. Só que assim, esse aqui é um pouco diferente, porque a prefeitura lá é diferente. Então aqui eu também fiz o resumo de área, cálculo de áreas, tá vendo? Tem algumas coisinhas assim que são diferentes. Depois eu vou fazer um vídeo aqui ensinando vocês a fazer esse cálculo de áreas, tá? Cálculo de área permeável também. Aí eu vou fazer um vídeo explicando certinho. Só que assim, algumas coisas vocês vão ver que é diferente do anterior, porque varia de prefeitura para prefeitura, as exigências, tá? Então vamos lá. Essa aqui é a fachada do prédio, como vai ficar. E aí, nessa aula aqui, o intuito é mostrar para vocês o selo, né? Como que é o selo da prefeitura. Então vamos lá. Esse selo aqui é da prefeitura de Capitólio. Então assim, esse aqui é um modelo. Eu vou até disponibilizar para vocês aqui abaixo. Vocês podem clicar no link para baixar o selo. Mas esse aqui é um modelo. Aí você tem que olhar na sua prefeitura, da sua cidade, qual que é o modelo do selo, tá? E aí o que acontece? Primeira coisa que a gente tem que saber do selo é que ele sempre tem que ter 21 por 29,70, que é o tamanho de uma A4. Só que aqui, quando a gente mede, dá 18,50, então não tá dando 21. Mas o que acontece? Ele tem que ter essa medida depois que ele é dobrado, porque o que acontece? Na hora que a gente vai fazer a folha, a gente vai dobrando ela. E aí, na hora que tiver terminado a dobra, tem que estar com 21 o selo. Então, o que acontece? Quando a gente dobra, essa parte aqui fica, essa lateral aqui, e essa lateral também fica na dobra, que tem 2,5. Então, os 2,5 com 18,5 vai dar o 21, que é a largura de uma A4, tá? E aí o que acontece? Então, basicamente, só para vocês já terem em mente, esse lado aqui, ó, sempre tem que dar os 18,5, tá? Para depois, quando a gente colocar os 2,5, ficar com os 21 acabado, o selo. Que aí ele vai ocupar todo o tamanho A4, tá? E a altura tem que ser 29,70, que é o tamanho, a altura de uma A4. Então aqui 29,70, já contando a borda, tá? A margem. Então é isso. Aí nesse selo aqui especificamente, a gente tem um campo que tem as dimensões certinhas, definidas pela prefeitura, que é um campo para uso da prefeitura, que é onde ele vai colocar o carimbo de aprovação do projeto. Aí fora isso a gente tem esse campo aqui, a prefeitura deixa específico para você colocar o seu logo, tá? A gente tem a situação. O que é a situação? Eu vou explicar aqui para vocês rapidinho. A situação, ela sempre tem que estar indicado onde é o norte na situação. E aí você tem que indicar o terreno. Nesse caso aqui, ó, eu coloquei o terreno aqui, coloquei uma chura para mostrar que esse é o terreno. E você tem que também colocar o nome das ruas, da rua onde está o terreno e de pelo menos 2 ou 3 ruas que estão ali em volta. Porque para que serve essa situação? É para quando pro fiscal da prefeitura conseguir se situar, para ele conseguir saber onde está esse terreno, né? Então aqui no caso eu coloquei o nome da rua e coloquei o nome das ruas adjacentes, tá?
e o norte. E onde que a gente encontra essa informação aqui do norte e da situação? A gente encontra no projeto topográfico, tá? Depois eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês como que a gente analisa o projeto topográfico, como que a gente vê as curvas de nível, tudo, e como que a gente encontra essas informações no projeto topográfico, tá? Onde que elas estão. E aí, a gente tem aqui, nesse caso, a gente tem referente às edificações, aí a gente tem em aprovação, aí a gente tem o quadro de áreas. Nesse caso, a gente vai ter que colocar, aqui a gente tem subsolo, primeiro pavimento, segundo pavimento e terceiro pavimento. Então, a gente coloca a área de cada pavimento e aqui no final, o somatório das áreas, tá? Aqui ao lado, a gente tem que ter o coeficiente de aproveitamento, a taxa de ocupação, o número de pisos, a data da aprovação anterior, se já tivesse sido aprovado alguma coisa anteriormente, e a área permeável. O coeficiente de aproveitamento, a taxa de ocupação e a área permeável são parâmetros urbanísticos. Então, eu vou fazer um vídeo também explicando sobre parâmetros urbanísticos, que são esses três. Eu vou ensinar vocês a calcular esses parâmetros, tá? E aqui existentes no caso quando for fazer uma regularização. Aí, se for regularização, já vai ter uma área construída, né? E aí você vai colocar aqui o que já é existente, tá? Ou também se for fazer uma ampliação, que aí você vai ter aqui o que já existe e aqui você vai colocar em aprovação, que é o que você vai ampliar da residência, tá? Terreno. Aqui são os dados referentes ao terreno. A gente tem que colocar o nome da rua, número do lote, número da quadra, bairro e a área do lote, tá? Aqui no responsável, nos interessados, é o nome dos dois interessados, que é o responsável técnico e o proprietário. Então, aqui no responsável técnico, você coloca o seu nome e o seu CREA. E aqui no proprietário vai estar o nome do proprietário e o CNPJ ou CPF do proprietário. No campo de projeto, a gente vai ter o título, no caso, projeto arquitetônico para aprovação inicial, o tipo de uso. Nesse caso, como é um prédio, vai ser residencial multifamiliar. A zona que se encontra, que nesse caso é a zona residencial. Aqui a gente vai ter o conteúdo da prancha. O que tem nessa prancha? Planta, fachada, frontal, cálculo de áreas, cortes, diagrama de cobertura, tabela de esquadrias, implantação e vista 3D da fachada. Aqui a gente vai colocar o número da RT. Lá na Prefeitura de Capitólio também existe a ficha imobiliária do terreno. Então, nesse caso, tem que ligar na prefeitura e solicitar essa ficha imobiliária. Quando tiver, tem prefeitura que não tem essa ficha imobiliária, aí não precisa colocar no projeto, tá? Porque na prefeitura chama ficha imobiliária. Em algumas outras cidades, é a matrícula do imóvel, que aí eles pedem, ao invés dessa ficha, eles pedem a matrícula do imóvel, tá? A matrícula do imóvel normalmente consta no carnê do IPTU, tá? Mas a Prefeitura de Capitólio, especificamente, tem esse número de ficha imobiliária. E a folha, nesse caso aqui, eu fiz em uma A0, então é folha única, tá? Que coube tudo numa folha A0. Se fosse duas folhas, a gente colocava 01/02, 02/02. E aqui também eu sempre gosto de colocar o formato da prancha, tá? Nesse caso aqui, formato A0. Só que assim, mesmo você colocando formato, ainda tem gente que não vê formato, tá? Teve um projeto que eu mandei para a prefeitura e que voltou com um Comunique-se. E esse Comunique-se falava para rever escalas. Era a única observação que tinha no projeto, rever escalas. Aí eu olhei o projeto, olhei, falei, gente, mas tá tudo na escala certa, né? Aí tá bom, liguei lá pro engenheiro da prefeitura, falei, por que o projeto voltou? Tá falando para rever escala? Não entendi, porque tá na escala. Aí ele falou, não, é porque eu acho que deve ter imprimido na escala errada, porque tá tudo menor, tá tudo fora de escala, deve ter imprimido na folha errada. Daí eu entrei em contato, né, com a pessoa que eu tinha pedido para imprimir, que era um engenheiro, e aí ele falou, não, é porque eu imprimi na 1. Mas assim, tava aqui definido que era 0, e aí ele foi e imprimiu na 1, porque era mais cômodo, né? Então, eu sempre coloco, mas mesmo assim, o pessoal ainda imprime errado, tá? Só uma observação aqui. E é isso, então eu espero que vocês tenham entendido. Então depois eu vou fazer o vídeo explicando para vocês sobre o projeto topográfico, explicando sobre cálculo de áreas
e também explicando para vocês sobre os parâmetros urbanísticos, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo foi útil para vocês, eu peço que vocês compartilhem com seus amigos que também estão começando, seus amigos engenheiros, e também que vocês ativem o sininho da notificação, para vocês não perderem nenhum vídeo que eu postar aqui, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado, a gente se vê na próxima. Até mais!